Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com as tradições que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 7, do versículo 1 até o 13, do Evangelho de São Marcos. Estamos aqui na vida cotidiana de Jesus. Jesus está fazendo o seu caminho até chegar o momento em que ele vai se entregar por nós. E graças a Deus a igreja ela nos dá essa oportunidade de, na missa diária, nós irmos acompanhando todo o itinerário da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, até o momento que ele morre e ressuscita, e nós veremos isso ali no período da Quaresma, entrando na Semana Santa, e depois na Páscoa, quando Jesus ressuscita. Só que nessa caminhada que Jesus estava fazendo, nem todas as pessoas compreenderam Jesus, principalmente as autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo aqui dois grupos dessas autoridades, os fariseus e os mestres da lei, que eles começaram a perceber que externamente Jesus é como se ele não estivesse cumprindo a lei de Deus. E aqui eles estão falando sobre uma questão aqui no versículo 4, né? Eles não comem sem tomar banho, seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?
exterioridade pura. Eles estavam preocupados com essa questão de lavar as mãos, que era um gesto, era uma maneira de purificação que eles faziam. Imagina a forma como deve colocar as vasilhas. Meus irmãos, externamente, o que é que isso poderia contribuir para a salvação, se no fundo eles não cumpriam os mandamentos da lei de Deus? De que adianta uma exterioridade para mostrar para o povo que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas no entanto não se pratica. Não se pratica os mandamentos da lei de Deus, porque é a prática dos mandamentos da lei de Deus que vão nos dizer se nós iremos nos salvar ou não, se nós amamos a Deus ou não. Mas aquela exterioridade, não que tenha que se fazer isso, claro que precisa se fazer, claro que a toalha do altar, ela precisa estar bem limpa, bem branca, colocada ali direitinho, as velas, nós sacerdotes bem paramentados, vestidos com roupas dignas da celebração do Senhor, da Eucaristia, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda essa exterioridade, ela é importante e ela vai acompanhada de uma situação interior, onde nós cumprimos os mandamentos da lei de Deus. E Jesus percebeu que, quanto aos mandamentos da lei de Deus, eles não estavam cumprindo, estavam preocupados com a exterioridade. Você está entendendo a profundidade do que Jesus está querendo mostrar para eles e querendo mostrar para nós? Eu pergunto para você, você vem se preocupando nessa vida sua, nesse caminho de santidade que você está fazendo? Você está preocupado mais com a exterioridade? Ou você está preocupado com o amor que você precisa ter a Deus e também ao próximo? Não adianta andar de forma bem composta se lá no fundo, no coração, só há maldade, falta de amor para com o próximo, discórdia. Não adianta nada. Deve-se andar sim, de forma composta, mas interiormente, meus irmãos, humildade no coração, amor a Deus, temor a Deus, essa virtude tão importante que nós devemos ter, o temor a Deus, o medo no coração de ofender o Senhor. E às vezes nós poderíamos até achar que nós não estaríamos ofendendo o Senhor, mas estaríamos ofendendo ao Senhor no próximo. Por isso que Jesus coloca aqui os mandamentos da lei de Deus, dizendo para eles sobre o mandamento, o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. E os fariseus não estavam honrando os seus pais, não estavam tendo paciência com seus pais. E aí nós podemos incluir todos os outros mandamentos. No dia de hoje eu quero convidar você que vem preocupado, que está falando isso, que a igreja, lá na sua paróquia, as velas não foram colocadas, as seis velas, só colocaram 2, que isso e aquilo, e que aquela pessoa não está rezando o texto como deveria rezar e tal. E eu pergunto, pega os 10 mandamentos
Pega os 10 mandamentos, desde o primeiro até o 10º, e veja se você está cumprindo mesmo os mandamentos da lei de Deus. E eu também devo fazer isso. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada de exterioridade pela exterioridade, mas vamos ver o nosso interior, como é que está.